Esta semana vamos estudar sobre o poder da Palavra de Deus, os benefícios de estudá-la e também os benefícios de compartilharmos a Palavra de Deus com as pessoas. Deus tem várias formas de se revelar ao ser humano. Deus se revela pela natureza, a natureza mostra algo da majestade e do poder de Deus. Porém, é uma revelação incompleta, porque a natureza não fala, por exemplo, do plano de salvação. Mas através da natureza, como diz Romanos 1:20, Deus pode revelar a sua majestade, o seu poder, a sua existência, e por isso Romanos 1:20 diz que as pessoas que contemplam a natureza e não veem a majestade e o poder de Deus, elas são indesculpáveis, porque a natureza, a ordem do universo, gritam aos nossos ouvidos de que existe um Deus criador. Deus também se revela pela lei moral. De acordo com Romanos 2:14 e 15, Deus implantou no coração humano a lei moral. Independente da religião a qual a pessoa pertença, ou mesmo que ela não tenha religião alguma, todo mundo sabe que matar, roubar e estuprar é algo errado. E por quê? Porque Deus implantou esta lei moral no coração do ser humano e Deus pode revelar-se ao ser humano também por meio da lei moral. A Bíblia se constitui também numa revelação de Deus, porque em João 17:17 Cristo diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, através da Bíblia, Deus também se revela ao ser humano. E obviamente a principal revelação de Deus ao ser humano é a pessoa de Jesus Cristo. João 1,14 diz que o verbo, ou seja, o agente divino e ativo da criação, que é Cristo, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A maior revelação de Deus, obviamente, é Jesus Cristo. Mas precisamos demonstrar para as pessoas, além desses meios de revelação, que a Bíblia se constitui num meio de revelação muito poderoso e à nossa disposição, de forma palpável, para que o nosso coração e a nossa vida possam ser transformados. Para você ter uma ideia do poder da palavra de Deus, veja o que diz o Salmo 33, versos 6 e 9. Pela sua palavra, o Senhor fez os céus e todo o exército deles com o sopro de sua boca. Ele falou, aconteceu. Ele ordenou, passou a existir. Deus tem um poder tão magnífico que ele ordena e as coisas são criadas. Ou seja, a palavra de Deus é algo de extraordinário. No livro de Hebreus, no capítulo 1, verso 3, na verdade capítulo 11, verso 3, eu vou ler para você na tradução ecumênica da Bíblia. O autor diz assim: pela fé, nós compreendemos que os mundos foram organizados pela palavra de Deus. Segue-se daí que o mundo visível não tem suas origens em aparências. E você percebe que na criação, quando Deus criou vegetais, criou animais, Deus os chamou à existência e eles passaram a existir, com exceção do ser humano. Em Gênesis 2:7, quando é dito que Deus formou o homem do pó da terra, o termo hebraico ali para formar indica que Deus fez questão de trabalhar com as próprias mãos o ser humano que ele havia criado do pó da terra. Mas veja o poder da palavra de Deus. Ele pode criar qualquer coisa sem matéria pré-existente. E ele é o criador, obviamente, da matéria. O detalhe que você precisa ter em mente quando estuda a Bíblia e quando a transmite para as pessoas é que este mesmo poder da palavra que sai da boca de Deus, que criou o mundo e criou o universo, este mesmo poder se encontra na Bíblia Sagrada. A palavra escrita de Deus é tão poderosa quanto a sua palavra falada. É por isso que o estudo da Bíblia
transforma radicalmente a vida das pessoas. E a Bíblia se utiliza de alguns símbolos para explicar o que ela mesma é. Por exemplo, no Salmo 119, verso 105, é dito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é comparada a uma lâmpada porque ela tem a função de iluminar os nossos caminhos e mostrar se estamos andando pelo caminho certo ou não. Cada símbolo utilizado revela uma função da Bíblia. Então, quando ela é comparada a uma lâmpada, é porque ela ilumina os nossos caminhos, mostrando se estamos indo pelo caminho certo ou pelo caminho errado. Já em Jeremias 23, 29 é dito: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Fogo e martelo eram usados para consumir, para na verdade, purificar, não é? O ouro. E também para criar espadas e tirar o restante daquilo que é desnecessário do metal para que o produto pudesse sair de excelente qualidade. Da mesma forma, a palavra de Deus é comparada a um fogo e a um martelo porque ela consome, ela tira a escória, o resto, aquela coisa ruim da nossa vida chamada pecado. E quando nós ajudamos as pessoas a aprenderem da Bíblia, a palavra de Deus pode transformar um coração endurecido e o fogo do amor divino pode consumir a escória do egoísmo, da ganância, do egocentrismo, da luxúria. Só que a Bíblia também é comparada a uma semente, em Lucas 8:11. Diz assim: esse é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus. Na parábola do semeador, a Bíblia é comparada a uma semente, porque a semente simboliza a vida. Da mesma forma, Deus quer que a Bíblia dê vida a nós. Mas para isso, o solo do nosso coração deve de ser um bom solo para receber a palavra de Deus, a fim de que ela cresça, frutifique e nos ajude a produzirmos bons frutos pela influência do Espírito Santo. Jesus Cristo, em Mateus 4:4, utilizou-se de um outro símbolo que tem uma outra função, que apresenta uma outra função da Bíblia. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus Cristo aqui comparou a palavra de Deus ao pão nutritivo. Ou seja, a Bíblia é um alimento que pode satisfazer a nossa fome espiritual, a nossa fome de conhecimento e de sabermos a razão da nossa existência. E a palavra de Deus é um alimento que pode nutrir os nossos anseios espirituais, nutrir a nossa mente, nutrir o nosso corpo, nutrir toda a nossa vida. Então tenha em mente que a Bíblia que você tem à sua disposição, nela há o mesmo poder criador da palavra de Deus utilizada para criar o universo. E por isso é um privilégio você e eu termos isto à nossa disposição para podermos receber de Deus transformação e para recebermos de Deus qualidade de vida. Para finalizar, eu recordo a você que eu disponibilizo 2 e-books gratuitos para os meus internautas e ouvintes e telespectadores. Se você precisa ajudar a um filho adolescente ou quer aprender a lidar com o seu filho adolescente, tem um e-book, não é? Intitulado 5 maneiras de amar o seu filho adolescente. Você pode ir na descrição aqui do áudio, clicar no link, preencher os seus dados, baixar o e-book e além do e-book você vai receber uma sequência de e-mails sobre este assunto específico do seu interesse. Agora, pode ser que você
queira aprender a ter inteligência financeira bíblica, especialmente neste momento em que nós passamos por uma crise por causa do Covid-19, não seria maravilhoso você aprender com a palavra de Deus como superar qualquer crise, como sair das dívidas, como ter inteligência financeira? Você pode também fazer uso de um outro e-book que também se encontra na descrição deste áudio. E você também, ao baixar este e-book e colocar ali os seus dados e e-mail, você vai receber uma sequência de e-mails também sobre este assunto específico que é do seu interesse. Será uma honra para mim compartilhar com você um pouquinho daquilo que Deus tem me ensinado também acerca desses assuntos. Ok? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã. Que bom ter a sua companhia no estudo desta semana, em que estamos estudando sobre o poder da palavra de Deus. Nós estudamos alguns textos e vimos que o mesmo poder que há na palavra falada de Deus está presente na palavra escrita de Deus. Nós lemos Hebreus 1, verso 2 e 3, que diz que Deus, pelo poder da sua palavra, ele criou o universo, ou como diz a tradução ecumênica da Bíblia, criou os mundos. O Salmo 33, 6 e 9 afirmou que Deus falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Este mesmo poder criador que existe na palavra falada de Deus se encontra na palavra escrita de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Porque Jesus diz em João 17,17 o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Além de ser fonte de verdade, a Bíblia diz que Deus pode santificar uma pessoa, ou seja, separá-la para uma missão sagrada, transformando o caráter dela. Ou seja, assim como a Bíblia assim como a palavra falada de Deus criou o mundo, criou o universo, a palavra escrita de Deus pode recriar o nosso coração, pode transformar-nos, converter-nos e pode recriar uma nova vida para nós. Quando você estuda a Bíblia, você sente que realmente o estudo bíblico faz uma diferença enorme na sua vida e no seu interior. Obviamente, você precisa ir até a Bíblia com um coração humilde, disposto a receber aquilo que a Bíblia ensina. Quando a pessoa vai com o objetivo errado, ou seja, buscar na Bíblia ganchos para pendurar suas dúvidas, é óbvio que a pessoa não vai ser beneficiada com o estudo bíblico. Não estou dizendo que não devamos ir a fundo para entendermos e para vermos se o que a Bíblia diz realmente está correto ou não. Entretanto, precisamos ir até a Bíblia com os pressupostos corretos, com a postura correta, ou seja, um coração aberto, não é? Tendo em mente que a Bíblia pode ter mais razão do que nós em nossos conceitos pessoais, ateísticos, agnósticos ou políticos. Precisamos permitir que a Bíblia nos instrua, porque a Bíblia foi muito bem vista e exaltada por Jesus Cristo. Jesus mesmo disse em Mateus 4,4: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso quer dizer que o mesmo poder criador que sai da palavra falada de Deus e que se encontra na palavra escrita, a Bíblia também diz que além deste poder, existe um poder mantenedor nas Escrituras. E realmente, quem mantém contato com a Bíblia, ele consegue se manter em mais equilíbrio, harmonia
paz. Não estou dizendo com isso que Deus dispense a ajuda, por exemplo, da boa psicologia. Obviamente que quando você faz psicoterapia para resolver problemas de ordem emocional, para trabalhar traumas, o estudo da Bíblia será ainda mais proveitoso para você. Temos que recordar que nós não somos seres apenas espirituais, somos seres holísticos, ou seja, seres integrais, e temos aspectos físico, mental, espiritual e social. E a própria Bíblia nos orienta a trabalharmos todos esses aspectos. Tanto que em 1 Timóteo 5, 23 e 24, Paulo diz, que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de Jesus Cristo. Ou seja, todos os aspectos do ser precisam estar desenvolvendo-se harmonicamente para que o ser humano como um todo esteja preparado para a segunda vinda de Cristo. E eu finalizo o estudo de hoje lendo para você uma citação muito bonita que se encontra no livro Educação, página 126, escrito por Ellen White. Ela escreveu o seguinte: a energia criadora que trouxe os mundos à existência está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Quando é aceita voluntariamente e recebida no coração, traz consigo a vida do ser infinito. Transforma a natureza, restaurando-nos à imagem de Deus. Por isso, mantenha um contato diário com a Bíblia. Você não tem ideia dos benefícios que virão à sua vida por você ter um contato diário com a palavra de Deus. Quais são os benefícios do estudo da Bíblia? É praticamente impossível enumerar todos os benefícios do estudo da Bíblia, mas eu posso lhe garantir que são muitos. E hoje eu vou apresentar para você alguns deles. E para que você conheça mais benefícios do estudo da Bíblia, não há outra coisa a fazer senão estudá-la. Aquele que estuda a Bíblia, aquele que experimenta um contato com as Escrituras, ele vai descobrir praticamente uma infinidade de benefícios. Mas hoje eu quero apresentar para você alguns benefícios que são registrados na própria Bíblia e que são, obviamente, experimentados por aqueles que estudam a Bíblia, não para comprovar as suas ideias, mas para aprenderem, para aqueles que se colocam numa posição de humildade e que desejam permitir que a Bíblia molde os seus conceitos, ao invés de adaptar a Bíblia às suas ideias pessoais. Vamos ver alguns benefícios da Bíblia. O primeiro deles encontramos em 2 Pedro 1,4, que diz assim, falando das promessas de Deus que estão registradas na Bíblia, o texto diz assim, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O primeiro benefício da Bíblia, que eu vou listar agora, não quer dizer que isso seja numa ordem de importância ou cronológica, porque tudo é importante. O primeiro benefício que estudamos hoje, que podemos aprender agora, é que a Bíblia, por meio das suas promessas, ela nos torna coparticipantes da natureza divina. De que forma? Deus, ele vive numa esfera espiritual, pura e perfeita. E a Bíblia nos torna coparticipantes, ou seja, participamos juntamente com ele desta esfera, quando a Bíblia atua em nosso interior
muda a nossa vida e nos livra da corrupção, das paixões que há no mundo. Tudo aquilo que é de errado, pecaminoso, a Bíblia vai nos afastando disso. E no momento que vamos nos afastando disso, vamos nos tornando coparticipantes da natureza divina. Óbvio que Pedro não está dizendo que nós seremos deuses, ou que seremos perfeitos como Deus. Nós vamos nos tornando pessoas cada vez melhores, perfeitos na nossa esfera de ação, assim como Deus é na esfera dele. Nós não vamos ser perfeitos na esfera de ação divina, até porque não somos deuses. E devemos considerar também que a santificação é um processo que leva a vida toda. É uma universidade, é uma escola na qual não obtemos um diploma nesta vida. Nós vamos ser glorificados, transformados por Cristo. A natureza corrompida será tirada de nós, nosso corpo, nossa mente serão transformados e aí sim poderemos ser perfeitos no pleno sentido do termo. Agora, na compreensão bíblica, nós podemos ser perfeitos no sentido de sermos pessoas maduras, espirituais, que se desenvolvem gradativamente. Então esse é o primeiro benefício. O segundo benefício, encontramos em Tiago 1:21, que diz, no final do texto, que a palavra de Deus ela é poderosa para salvar a nossa alma, ou seja, para salvar a nós mesmos. Então, além de nos afastar do erro e nos aproximar mais da esfera divina, a Bíblia, diz em Tiago 1:21, ela é poderosa para nos salvar, porque ela apresenta realmente o plano de salvação para o ser humano. A Bíblia ensina como que você pode ser salvo, aceitando a Cristo como seu substituto, crendo na sua morte e ressurreição e no seu ministério sumo sacerdotal no céu. Então a Bíblia habilita-nos para a salvação. E além disso, Atos 20:32 é dito que a Bíblia, a palavra de Deus, ela pode nos edificar. Ou seja, ela pode nos transformar, nos fazer crescer. E é o que exatamente acontece. Quem mantém um contato com a Bíblia, um contato sério com a Bíblia, essa pessoa vai mudando ao longo de toda a sua vida. Como eu disse, esta vida é uma universidade na qual nós não nos diplomamos. A santificação, que é um processo de transformação que o Espírito Santo efetua em nós, é um processo que dura a vida toda. Por que a Bíblia tem esse poder? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e nela encontramos a pessoa de Jesus. Se você ler do Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar algo em toda a Bíblia que aponte para Cristo. Sejam nas ofertas sacrificais do Antigo Testamento, seja no próprio Novo Testamento, você vê um fio de sangue perpassa por toda a Bíblia, ou seja, a morte de Cristo no lugar do pecador e a sua ressurreição, depois a sua ascensão aos céus. Isso é o centro da palavra de Deus. Então, quando você contempla a Cristo na Bíblia, você vai se tornando uma pessoa melhor. Por quê? Existe uma lei natural, né, chamada lei da contemplação, algumas pessoas chamam de modelamento, né, que também é corretíssimo. Nós somos modelados à imagem daquilo que nós mais contemplamos. E somos transformados pela contemplação. Então, quanto mais você passa tempo com algo, mais você se parece com aquilo. Então, se você passar mais tempo com um determinado tipo de livro, você vai se parecer cada vez mais com aquilo que aquele livro ensina. Se você passa mais tempo com um tipo de pessoa, você vai se tornar parecida com esta pessoa, porque nós somos transformados pela contemplação. Isso é uma lei que existe na natureza, diríamos assim, na natureza intelectual. E isso existe também na parte espiritual. A mente vai se adaptando, diz a escritora Ellen White no livro Grande Conflito, página 555, a mente vai se adaptando aos assuntos com os quais se preocupa. E também a mente se adapta com as pessoas com as quais nós mais convivemos. Para você ter uma ideia,
No livro Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker, ele disse algo muito interessante que uma pesquisa mostrou, que nós ganhamos o equivalente a 20% mais ou 20% a menos da média das pessoas com quem mais nos relacionamos. Então você veja o poder realmente da associação, do modelamento. Se você passar mais tempo com a Bíblia, pode ter certeza, você vai se parecer mais com o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo, que é Deus. E existem muitos outros benefícios na palavra de Deus. Outros benefícios do estudo da Bíblia. Por exemplo, em 2 Timóteo 3, 15 a 17, falando a Timóteo, Paulo diz que as Escrituras podem tornar a pessoa sábia para a salvação. Diz que as Escrituras podem ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. E por quê? Com qual propósito? Para nos habilitar a sermos perfeitos na nossa esfera de ação, obviamente, e sermos perfeitamente habilitados para toda boa obra. E Romanos capítulo 15, verso 4, apresenta outros benefícios do estudo da Bíblia, que eu convido a você a ler esse texto também na sua Bíblia. Romanos capítulo 15, verso 4. Ou seja, quanto mais contemplamos a palavra de Deus, mais contemplamos a Cristo, mais contemplamos ao Criador, mais contemplamos ao autor das Escrituras. E a nossa tendência é nos parecermos cada vez mais com ele. No Salmo 115 também há um princípio que ali é dito, o salmista diz assim, que aqueles que fabricam ídolos se pareçam com eles, ou seja, se pareçam com eles aqueles que se fabricam ídolos, ou seja, as pessoas são transformadas à imagem daquilo que contemplam. Se você contempla o Deus bíblico e o entende corretamente, como ele se revela nas Escrituras, você vai se parecer com ele. Agora, se você contempla uma divindade pagã, você vai se parecer com essa divindade pagã. Agora, alguém pode estar pensando assim, então, se eu contemplar o Deus do Antigo Testamento, eu vou ser assassino como ele? Esse pensamento demonstra o seu total desconhecimento do texto bíblico, né? Você tem que seguir regras básicas de interpretação do texto antes de chegar às suas próprias conclusões. Se você ler, por exemplo, João 10, verso 30 e João 14, verso 9, Cristo diz assim, eu e o Pai somos um. E em João 14, 8 e 9 ele fala assim, quem vê a mim vê o Pai. Então não existe diferença entre Cristo e o Pai. O próprio Cristo atuava no Antigo Testamento na sua condição pré-encarnada. O que acontece é que as ações de Deus no Antigo Testamento foram ações de juízo. Ele tolerou por cerca de 400 anos a mais nações pagãs, de acordo com Gênesis 15, 16, fazendo as piores barbaridades, sacrificando os filhos, mantendo relações sexuais com os filhos, com os animais, ou seja, eram pessoas totalmente depravadas, criminosas, e que depois de Deus dar muitas oportunidades, elas não quiseram se arrepender, e Deus usou Israel como um instrumento de sua justiça, de evangelização para quem quisesse abandonar essa impiedade e essa criminalidade, e como instrumento de justiça para liquidar quem não queria realmente aceitar a graça de Deus e continuaria infectando o mundo com a sua presença. Então, vá à Bíblia com a intenção correta. Vá à Bíblia com o propósito de aprender. Permita que Deus fale ao seu coração. E se surgirem dúvidas, não procure mais ganchos para pendurar suas dúvidas. Estude a Bíblia mais profundamente, contextualmente. Peça a orientação do Espírito Santo e ele vai mostrar que o erro não está na Bíblia, está na sua compreensão, na minha compreensão, na nossa interpretação humana. Temos aprendido ao longo desta semana sobre a importância, né, de compreendermos melhor a Bíblia. Inclusive vimos
vários benefícios do estudo da palavra de Deus. Mas o detalhe é que a palavra de Deus, ela não pode apenas ser compreendida e entendida. A palavra de Deus também precisa ser aplicada à nossa vida. E obviamente que a aplicação correta depende totalmente da interpretação correta. Ou seja, se você interpreta o texto de uma forma distorcida, a aplicação será também distorcida e não trará à sua vida os resultados que Deus planejou que surgissem na sua vida pela aplicação correta da sua palavra. Então, primeiro você entende a Bíblia, segue as regras básicas de interpretação do texto bíblico, entende o texto, e aí você estará habilitada para aplicar o texto bíblico à sua vida, para que o texto bíblico traga transformação também para você. Uma outra forma de aplicarmos o texto bíblico à nossa vida é aplicarmos tanto os ensinamentos quanto as promessas de Deus à nossa vida. De acordo com alguns estudiosos, existem pouco mais de 3.000 promessas na Bíblia. E as promessas são compromissos que Deus faz conosco em nos abençoar. E é muito importante que conheçamos essas promessas e que, ao mesmo tempo, tenhamos fé para reivindicá-las. Não é obrigar a Deus a nos dar aquilo que Ele prometeu, mas é conversar com Ele a respeito daquilo que Ele já prometeu. Romanos 8,32 revela que Deus está muito disposto a nos abençoar de todas as formas. O texto diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus deu a Jesus Cristo para morrer por nossos pecados, Ele pode dar qualquer coisa para aqueles que amam a Ele, e qualquer coisa que seja importante para a nossa vida física, espiritual, social, não é? E emocional. E nós encontramos promessas na Bíblia e que nós precisamos aplicá-las na nossa vida. Por exemplo, em 1 João 7-9, a Bíblia promete que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Como é que você aplica isto à sua vida? Quando você pecar, você vai orar e dizer assim: Senhor, primeiramente eu lhe peço perdão pelo meu erro e também eu quero lhe agradecer, porque em 1 João 9 o Senhor prometeu que se eu confessasse o meu pecado, pelo seu amor, pela sua fidelidade, pela sua justiça, o Senhor iria me perdoar dos meus pecados. Então você percebe? Você pegou uma promessa, aplicou a sua vida, e aí você vai sair desta oração com paz interior e vai recomeçar a sua vida. Vai continuar a sua caminhada cristã. Só que nós temos também na Bíblia promessas de que Deus não vai cuidar apenas da nossa espiritualidade, mas também das nossas necessidades. E Filipenses 4, versos 13 e 19 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Nesse contexto, Paulo disse que ele poderia tudo naquele que fortalece, ou seja, ele poderia viver na pobreza, na abundância, ele estava preparado para todas as situações, mas ele sabia que Deus, segundo a riqueza que Deus possui por ser dono de todas as coisas, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Ou seja, nesses dois textos que eu lhe apresentei, nós vemos um Deus perdoador e que tem cuidado para com as nossas necessidades. E como que você e eu podemos usufruir destas promessas? Uma das dicas eu já dei, aplicando essas promessas à nossa vida. E eu já lhe ensinei até a fazer isso, dando uma dica de como que você pode orar, reivindicando e agradecendo pela promessa da palavra de Deus. Uma outra coisa importante que você e eu precisamos ter
para usufruirmos das promessas e podermos aplicar a Bíblia às nossas vidas, precisamos ter fé. Fé de que Deus existe e de que Ele se torna recompensador daqueles que o buscam. Isso é muito importante. Eu vou ler aqui para você um texto bíblico que se encontra em Hebreus, no capítulo 11, que fala exatamente disso. Para você receber, usufruir das promessas bíblicas, você tem que ter fé e crer que Deus existe e que Ele vai recompensar você. Ok? Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu li aqui na Nova Versão Internacional. Ou seja, quando você pede algo, crendo que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam, você está no caminho para usufruir das bênçãos de Deus e das promessas dele. Já a falta de fé em Deus, a desconfiança de que Ele não vai cumprir as suas promessas em nossa vida, esta falta de fé na capacidade dele de cumprir o que prometeu, limita o cumprimento das promessas em nossa vida. Então eu vou lhe dar uma dica. Se você tem falta de fé, faça como aquele homem a quem Jesus ajudou expulsando o demônio de um filho dele. Jesus falou para um homem que se ele cresce, ele conseguiria ver o filho liberto do demônio. E esse homem falou assim para Jesus: Senhor, eu creio, mas me ajuda em minha falta de fé. E Jesus, mesmo com a falta de fé daquele homem, Jesus o ajudou ali a despertar mais fé nele, em Jesus, e Jesus realizou o milagre e desta forma libertou aquele menino daquela possessão demoníaca. Então, seja como este homem, seja sincero, diga assim: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E o Senhor vai ajudar você, Ele vai aumentar a sua fé, Ele vai lhe ajudar e pode ter certeza, você vai poder usufruir das promessas maravilhosas que Deus deixou em sua palavra. Então, leia a Bíblia, entenda a Bíblia e aplique as promessas bíblicas e as verdades bíblicas à sua vida. Desta forma que a Bíblia vai transformar você e vai fazer sentido para você. Para finalizar, eu recordo a você que eu disponibilizo 2 e-books gratuitos para os meus internautas e ouvintes e telespectadores. Se você precisa ajudar a um filho adolescente ou quer aprender a lidar com o seu filho adolescente, tem um e-book, intitulado 5 maneiras de amar o seu filho adolescente. Você pode ir na descrição aqui do áudio, clicar no link, preencher os seus dados, baixar o e-book e além do e-book você vai receber uma sequência de e-mails sobre este assunto específico do seu interesse. Agora, pode ser que você queira aprender a ter inteligência financeira bíblica, especialmente neste momento em que nós passamos por uma crise por causa do Covid-19. Não seria maravilhoso você aprender com a palavra de Deus como superar qualquer crise, como sair das dívidas, como ter inteligência financeira? Você pode também fazer uso de um outro e-book que também se encontra na descrição deste áudio. E você também, ao baixar este e-book e colocar ali os seus dados e e-mail, você vai receber uma sequência de e-mails também sobre este assunto específico que é do seu interesse. Será uma honra para mim compartilhar com você um pouquinho daquilo que Deus tem me ensinado também acerca desses assuntos. Obrigado por sua companhia, um forte abraço e até amanhã.
Existe uma frase muito verdadeira e que você já pode ter ouvido, que diz o seguinte, que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. E é o que realmente acontece. Quando você recebe e sente a transformação da boa notícia de salvação em sua vida, você fica tão empolgado que você mal pode esperar para contar essa notícia às outras pessoas. Quando nós temos boas notícias, ou seja, vamos marcar o nosso casamento, quando nasceu o primeiro filho, ganhamos um dinheiro, tivemos um emprego, conseguimos comprar um carro, a nossa casa própria, são notícias muito boas e que gostamos de compartilhar com as pessoas. Agora imagine o quanto nós devemos ficar alegres de compartilharmos com as pessoas que, assim como nós fomos perdoados, transformados, convertidos, essas pessoas também podem partilhar da mesma esperança, da mesma alegria e da mesma paz que nós desfrutamos. Nós percebemos que isto ocorre no coração da pessoa convertida quando lemos, por exemplo, Atos capítulo 4, verso 20. As autoridades religiosas tentaram impedir a pregação dos apóstolos. E Pedro, por estar impactado com o evangelho, com as boas notícias de salvação, Pedro, em Atos 4:20, disse o seguinte: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E assim como Pedro, você e eu não podemos deixar de falar das coisas que vimos, aprendemos na Bíblia e sentimos na nossa vida e as transformações que presenciamos, tanto em nossa vida quanto na vida de outras pessoas. Ou seja, quando você e eu aceitamos a Cristo como Salvador pessoal, queremos repartir com os outros as boas notícias do que Ele fez em nossa vida. E é por isso que em 2 Timóteo 4:2, Paulo diz o seguinte: prega a palavra, insta, ou seja, insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Nós temos que aproveitar cada oportunidade para falarmos das verdades bíblicas, essencialmente da verdade da salvação. E ao mesmo tempo devemos mostrar verdades bíblicas que nos ajudam a compreendermos melhor o plano de salvação. E isto envolve ensinarmos todas as doutrinas bíblicas, porque como diz aqui o final do texto, devemos exortar com longanimidade e doutrina, ou seja, não existe estudo sério da Bíblia sem ser feito um estudo doutrinário. Não há como fortalecermos a nossa fé em Cristo se não fizermos também um estudo doutrinário, porque as doutrinas são de Cristo e apontam para Cristo e nos ensinam aspectos diferentes do Senhor Jesus Cristo. Agora, uma coisa muito importante é que em 2 Timóteo 4:2 diz que nós devemos ensinar as pessoas, exortar, corrigir, repreender, seja o que for, fazer isso com longanimidade, ou seja, com paciência. Devemos nos colocar no lugar das pessoas e nos lembrarmos que um dia, talvez, tenhamos sido tão ignorantes quanto elas em relação ao assunto da salvação. E que por isso nós precisamos ter amor pelas pessoas e aceitarmos que elas estão num nível de aprendizagem e nós estamos em outro. E isso não significa que nós somos melhores, pelo contrário, só significa que somos mais responsáveis, porque de acordo com Romanos 2:11, Deus não faz acepção de pessoas. Então precisamos ter humildade, reconhecer que naquela outra pessoa, um filho de Deus a quem Ele ama assim como nós, e precisamos, com paciência, mostrar para essa pessoa o caminho da salvação, aquilo que a Bíblia realmente ensina acerca de certos assuntos. E se você e eu formos pessoas dispostas a repartirmos com as pessoas o que Jesus fez em nossa vida, sabe o que vai acontecer? Deus vai abrir portas para você falar às pessoas certas no momento certo. Há pessoas que estão com o coração aberto. E Deus vai guiar essas pessoas até você ou você até essas pessoas. Há outras pessoas que não estão ainda preparadas. Mas há pessoas que estão preparadas. E lembre-se de uma coisa, quando você falar de Jesus, ou dar um estudo bíblico e falar de uma doutrina, o problema não é o que você diz, é como você diz. Se você falar do jeito certo, com amor cristão, com carinho, com respeito, mas em certos momentos também com firmeza,
as pessoas vão ver em você um cristão educado, transformado, e mesmo que a pessoa não venha aceitar o ensinamento, a doutrina que você está transmitindo, ela vai ficar com uma boa impressão por causa do seu caráter paciente, manso e tranquilo. E isso será um testemunho muito importante em favor do Evangelho, e o Espírito Santo poderá usar esse testemunho futuramente para trabalhar nessa pessoa e convencê-la da verdade. Muito obrigado por você ter me acompanhado no estudo bíblico desta semana. Na próxima semana, vamos para a 8ª lição do nosso estudo e nós vamos estudar sobre como devemos ministrar, ou seja, nós vamos aprender que devemos ministrar, pregar o evangelho da forma como Jesus fazia, e nós vamos ver como que Jesus tratava as pessoas, como que Jesus agia. Ele é o mestre dos mestres, ele é o evangelista por excelência, e por isso na semana que vem vamos aprender muito com o Senhor Jesus Cristo.